1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até o versículo 1 do capítulo 3, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Nós podemos olhar para a humanidade e podemos categorizar todos os habitantes da Terra, passado, presente e futuro, em 3 grupos. E nós temos esses 3 grupos no texto que nós acabamos de ler. Nós temos a categoria o espiritual, a categoria o homem natural e a categoria o carnal. Encontramos isso no texto que lemos. Mas apenas um grupo, apenas um desses 3 que eu menciono, ele é feliz, satisfeito e contente. Os outros 2 grupos, eles vivem infelizes, eles vivem vidas insatisfeitas. E na realidade esses 2 grupos, eles vivem sob as mesmas características, apesar de serem bastante diferentes, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas hoje o tema que eu quero falar é a fonte da tristeza. A fonte da tristeza. Eu quero ver esses 3 grupos e perguntar qual deles você se encaixa. Todos nós nos encaixamos em um desses 3 grupos. Não tem ninguém que está de fora, não tem um 4º grupo, são 3 grupos e todo mundo se encaixa em um deles. Vamos começar primeiro, seguindo aqui a ordem na qual eles são apresentados, começando com o homem natural. O versículo 14 diz: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui nós temos o homem natural. Essa palavra natural é a palavra grega psúkikos. Eu não quero tentar complicar a mente de ninguém, mas é uma distinção importante para a gente poder entender exatamente aqui o que está dizendo. Então essa palavra grega psúkikos, a gente vê ela, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Então estamos no capítulo 2, dê um pulinho no capítulo 15 e olhe no versículo 44, 1 Coríntios 15, 44, nós vamos ver essa mesma palavra natural sendo usada de novo. Não só é natural em português, mas também no grego é a mesma palavra, psúkikos. E diz assim no versículo 44. Semeia-se corpo natural, esse natural é a palavra psíquicos, exatamente como o homem natural lá do versículo 14. O homem natural, o corpo natural, psúkikos, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, mais uma vez psúkikos, e há também corpo espiritual. Nós vamos voltar para esse versículo daqui a pouquinho, mas por enquanto só quero apontar que aqui está falando sobre um corpo natural e um corpo espiritual. Esse corpo natural, ele não está se referindo ao corpo físico. Tá? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas nota, a alma, quando você vê no Novo Testamento, alma é a palavra psuque. E psuque quer dizer alma, e psiquokes, que é natural, não precisa ser um gênio para perceber que as 2 palavras têm a mesma raiz, têm a mesma fonte, têm a mesma base. Isso é verdade. Então veja, alma é psuque e natural é psúkikos. Então há essa relação aí. E existem 3 formas que a Bíblia usa. Aliás, a Bíblia não usa, porque tem uma das palavras que eu vou citar agora, não está na Bíblia, mas quando você vê o grego, existem 3 formas de você tratar o corpo humano. Existe o psuque, que acabei de falar, que é a alma, tem o pneumatikos, que é o espírito, e tem o physikos.
Pastor, será que é daí que vem físico em português? É exatamente daí que vem físico em português. Tem físicos, que é o físico, pneumáticos, que é o espírito, vem de pneuma, pneuma é sopro, é espírito, a palavra para espírito é pneuma, ou pneumáticos, e tem psuque. Então veja bem, quando fala que o homem natural e o corpo natural, não está falando sobre o físico, não é o físico. Não é esse corpo aqui que a gente pode ver, pegar, palpar. Não é esse corpo. É o corpo alma. É o corpo espiritual do homem. Não o espírito do homem, um outro corpo espiritual. O homem pode ter dois corpos espirituais. Um dele é a alma e o outro é o espírito. Quando eu falo aqui o homem natural, está falando sobre a alma. Tá? Porque o homem tem três partes. A alma, que é o psique, ou a mente, nossa alma, tem o espírito e tem o corpo, que é a parte física. Tá? Então, note que o corpo natural não é psíquicos. O homem natural e o corpo natural, que a gente lê em 1 Coríntios, não está falando sobre isso aqui, ó. Está falando sobre a alma. Mas, pastor, por que fala que é natural? É natural porque se refere à alma, e é natural porque todo mundo tem uma alma. Se você é salvo, se é perdido, não interessa, todo mundo tem uma alma. Por isso que ele é natural, por isso que fala o homem natural, por isso que fala o corpo natural. Porque é natural para o homem. Se você nasceu, você tem uma alma. Muito simples, uma alma não pode nascer, se tornar um aspecto físico, sem um nascimento. Então nós temos a alma, esse é o corpo natural que está se referindo ao homem natural no versículo 14. Agora, o homem natural é justamente isso. É um homem que nasceu uma vez, não nasceu a segunda vez, não tem o novo nascimento. Portanto, o homem natural não é salvo. O homem natural é perdido. Nós podíamos ler em versículo 14, ora, o homem natural não compreende, podíamos ler da seguinte forma: o homem perdido não compreende as coisas do Espírito de Deus. É a mesma coisa, só que não está escrito o homem perdido, está dizendo o homem natural. É um homem que só tem a alma, que não tem o Espírito. É natural, é normal o homem ter alma. Mas não é natural o homem ter o Espírito. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais, tá bom? Então eles não têm o Espírito, ele permanece morto espiritualmente, mas ele tem uma alma. E todo mundo que vem ao mundo tem uma alma. Isso é o natural. Por isso que aqui a Bíblia chama de o homem natural. É aquela alma que todo mundo tem. Agora, apenas quem nasce de novo tem o Espírito. Como Jesus explica em João 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então todo mundo nasceu da carne. Por isso que ele disse, tem que ter um novo nascimento. E ele está aqui explicando a Nicodemos o que é um novo nascimento. Porque Nicodemos não entendeu nada. Jesus falou, você precisa nascer de novo. E Nicodemos falou, como vai um homem velho nascer de novo? Como é que pode isso? Eu vou entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Me explica essa história. E Jesus explicou, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Aí explicando o novo nascimento. Todo mundo que está vivo, esteve vivo ou estará vivo, todo mundo teve o primeiro nascimento, todo mundo é natural, todo mundo é homem natural, todo mundo começa como homem natural, mas eu pessoalmente, dia 21 de julho de 1991, eu tive o meu segundo nascimento. Eu nasci de novo, eu fui salvo. E se você foi salvo, se você tem um segundo nascimento, você também é salvo. E você deixou de ser um homem natural, você não é mais um homem só com alma, a sua alma permanece e agora você tem um espírito. Tá? Mas o homem natural não tem o espírito. O homem natural vive, portanto, uma vida limitada. Porque o homem natural não entende. Não entende o quê? Ele não entende todas as coisas, como nós lemos. O homem natural, o homem perdido, o homem que só tem alma, o homem que não tem espírito. O homem natural não compreende, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura. E continua, e não pode entendê-las.
ele não entende e não pode entendê-las. Então não é que ele não entende porque ninguém nunca ensinou, não é porque ele não entende porque ele nunca aprendeu, não é porque ele entende porque nunca leu um livro, nunca leu a Bíblia, não é que ele não entende por falta de oportunidade, ele não pode entender. O homem natural, que está dizendo aqui, ele é incapaz. Ele não entende e é incapaz de entender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? E continua. E não, porque elas se discernem espiritualmente. Só que ele não tem o espírito, ele só tem alma. Um componente está faltando, componente espiritual, que o homem natural, que só tem alma, não tem. Então ele não entende e não pode entender, porque ele precisaria do espírito para poder entender. Ele não tem o espírito, porque nunca nasceu de novo. Então para ele não faz sentido, e como a Bíblia diz, é loucura. É loucura, não faz sentido. Por isso que é muito preocupante quando tem alguém que professa ser crente, mas não entra. Você explica, você mostra, você desenha, você dança, você pula, você faz de tudo. Mas não entra na cabeça, não entra. De jeito nenhum não entra. Por quê? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está impedindo, impossibilitando. E pode ser justamente isso, que estamos tratando com alguém natural, que só tem alma, não tem um espírito. O homem natural vive uma vida limitada porque não entende. E as coisas mais preciosas, as promessas mais valiosas, ele não consegue entender. Lhes parecem loucura, baboseira. Então ele nunca vai atentar, nunca alcançará, nunca desfrutará das bênçãos, das promessas e das verdades. Por quê? Porque ele não entende, ele nem pode entender. Então ele está se privando, ele é privado de muita coisa. Por isso que eu disse que o homem natural vive uma vida limitada. Ele não pode desfrutar das bênçãos de Deus. Ele vive uma tristeza. Ele vive em tristeza, mas é uma tristeza ignorante. Não ignorante no sentido que a pessoa não tem educação e é grosseiro. Ignorante no sentido literal que ela não sabe. Inclusive, se você olhar no dicionário, a palavra ignorante, a descrição está lá. Que desconhece a existência de algo. O homem natural desconhece da existência das coisas de Deus. Ele desconhece. Por isso que ele é triste, mas é uma tristeza ignorante. Ele literalmente não sabe o que está perdendo. E nem pode saber. Por quê? Porque ele é natural, não é salvo. Ele não tem o seu espírito vivificado, nascendo de novo. Ele não tem o Espírito Santo que nos leva a toda a verdade, habitando nele. Ele não tem o Espírito Santo de Deus que ensina, que convence, que guia. Ele não tem. Por quê? Porque é perdido. Então ele vive uma vida limitada, uma vida triste. Ele se priva e se exclui de muitas bênçãos, inclusive das alegrias e das delícias prometidas na presença de Deus. Salmo 16, versículo 11. Se você for rápido, Salmo 16, versículo 11. Se você não for rápido, eu vou ler para você. Salmo 16, versículo 11 faz assim: Far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença, de Deus, tá? Falando sobre Deus aqui. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias. Fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetualmente. Então, quando alguém não compreende as coisas do Espírito, não entende as coisas de Deus, as promessas de Deus, como é que ele vai ver a vereda da vida? Ele não vai. Porque fala, far-me-ás ver a vereda. Ou seja, Deus vai lhe conduzir às veredas da vida. Mas se você não conhece Deus, se você não conhece o Espírito, se você não entende, como que Deus vai lhe guiar à vereda de nada? E é nessa vereda onde fala que na tua presença, de quem? De Deus. Mas se a pessoa é perdida, não tem o Espírito, não conhece Deus, ou pior ainda, diz não crer em Deus, muito comum hoje em dia, tá? O resultado é o quê? Você nunca vai ter a fartura de alegrias que tem na presença de Deus. Não é só alegria, é fartura, é sobra, excesso. É o seu cálice transbordar. E continua.
e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, na presença de Deus e a mão direita de Deus, você tem que estar o quê? Próximo de Deus. Como nós vamos ter essa comunhão? Como não vamos ter esse caminhar com Deus se nós não somos salvos? Então entenda, a fonte da tristeza é você, a principal é você não ser salvo. Quem não é salvo não vai ter delícias e alegrias e farturas, não vai ter nada disso. Porque o homem natural é o homem que só tem alma, não tem um espírito. O que resulta em tristeza, e o homem natural tenta mitigar a qualquer custo essa tristeza. Ele tenta preencher, ele tenta erradicar essa tristeza de toda forma que ele possa imaginar. Mas é o homem natural. A próxima categoria que nós vemos então, seguindo a sequência, no versículo 15, lá de 1 Coríntios 2, é o homem espiritual. Continua na sequência. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então veja bem, o espiritual é diferente. O natural não entende, não pode entender, porque as coisas se discernem espiritualmente. Esse é o homem perdido natural. O homem espiritual discerne bem. O quê? Tudo. Olha que diferença. Um não entende nada e nem pode entender, e o outro entende bem. Tudo, discerne bem tudo. Então, esse homem espiritual, a palavra espiritual é a palavra pneumáticos, que vem de pneuma, que é espírito. Então, voltando lá para 1 Coríntios 14, 44, eu vou ler de novo, porque lá tem o corpo natural, que é psiquikos, mas lá também tem um corpo espiritual, que é a mesma palavra em português, espiritual, e a mesma palavra em grego, pneumáticos, que diz, semeia-se corpo natural, psiquikos, ressuscitará corpo espiritual, pneumáticos. Há corpo natural, psíquicos, e também corpo espiritual, pneumáticos. Então você veja como tem essa diferença entre o corpo natural e o corpo espiritual. E igualmente aqui, quando fala que o corpo natural psíquicos, não está falando sobre o corpo físico, está falando sobre a alma. O pneumáticos está falando sobre o corpo espiritual. Agora veja bem, esse corpo espiritual é inexistente no perdido. O homem foi criado à imagem de Deus. Lá em Gênesis 1, 26 fala. E disse o Senhor, façamos, plural, façamos o homem a nossa, plural, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como que o homem é a imagem e a semelhança de Deus? Entre outras coisas, Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem foi criado também de forma tríplice, corpo, alma e espírito. Só que quando Adão e Eva pecaram, eles morreram. Fisicamente, não. Adão viveu mais séculos e teve centenas de filhos. Não morreu quando comeu do fruto proibido. Foi a alma? Não, a alma é eterna, ela nunca morre. Então o que foi que morreu? O espírito morreu. E o espírito é aquela parte do homem que permite interação, comunicação, intercâmbio com Deus. Por isso que quando eles pecaram e morreram, como Deus falou, o dia em que comeres morrerão, não falou depois, o dia em que comeres, então o dia que eles comeram, o espírito morreu. Por isso que eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores. Por isso que coceram aventais de folhas. Por quê? Aquela comunhão foi quebrada. E eventualmente, depois de passar julgamento sobre a serpente, Adão e Eva, eles foram o quê? Expulsos da presença de Deus. Por quê? Não tinha mais o espírito. Não tinha mais o pneuma, não eram mais pneumáticos. Acabou. Fora da presença de Deus. E todo descendente de Adão e Eva, que é todo mundo na face da terra, eu e você e todo mundo mais, nasce com corpo, obviamente, senão não estava aqui, e com alma também, obviamente, senão o corpo ia ser simplesmente um pedaço de carne com osso, nervos, veias, órgãos ali, sem vida. Então todo mundo nasce corpo e alma. Eu tenho que ter cuidado que eu não quero fazer isso. Nasce corpo e alma. Cuidado para não ser censurado, gente. Corpo e alma, mas o espírito está o quê? Morto. Quem é essa pessoa? É o homem natural.
Tem espírito, tem alma, mas tem corpo, tem alma, não tem espírito. Então, se nós nascermos de novo, nós somos então pessoas pneumáticas espirituais, diferentes da pessoa que apenas é alma, que é apenas psíquicos. Então, o homem que nasceu de novo, ele tem um espírito, ele é salvo, mas ele é salvo, mas a ele também está disponível a mente de Cristo, como nós lemos aqui no versículo 16 do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. O versículo 16 do capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós somos espirituais, nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos ter a mente de Cristo. Nós podemos pensar, raciocinar, decidir, viver, caminhar, se portar da forma que Cristo faria. Por quê? Nós temos o Espírito, o nosso Espírito, a nossa natureza espiritual foi vivificada, mas não só isso, o Espírito Santo de Deus veio e tomou morada, nos selando, nos resguardando, o que nos torna espirituais. Então veja bem, quem é salvo tem a disponibilidade da mente de Cristo. E agora tudo que ele fala, faz, age, como ele se comporta, seguem os critérios da mente de Cristo. É uma característica do espiritual. Ele tem a mente de Cristo. Ele vive sob critérios diferentes. Por isso que é muito infeliz tentar fazer uma pessoa perdida viver aos critérios de Cristo. Ele não entende, não pode entender e não tem a mente de Cristo. É impossível. Alguns até tentam. Se esforçam, fazem careta, se prendem, se esforçam, mas não dura, porque é um fardo muito pesado. É como um peixe viver fora d'água. Ele não entende, não tem como entender, não tem a mente de Cristo, não tem o Espírito, nem o dele e nem o Espírito Santo de Deus. Como que alguém vai viver? Por isso que tantos crentes têm tanta dificuldade em viver seguindo os critérios da mente de Cristo. Porque de repente muitos crentes não são crentes coisa nenhuma. Para eles aquilo é loucura. Eu vou lá fazer isso. Isso é loucura. Não me digas. Lhe parece loucura o que está escrito aqui, claramente na Bíblia? Lhe parece loucura? Cuidado. Isso é uma característica do homem natural. Mas eu não entendo. Deveria entender. Essa é a diferença do homem natural e o homem espiritual. E o homem espiritual o homem natural nunca vai compreender as coisas do espiritual. Ele nem pode, não tem como, é incapaz. A culpa não é dele. Ele não entende. Será que eu vou ficar aqui e começar a falar em japonês para vocês? Nem eu vou entender. Como é que eu vou ficar chateado que vocês não estão me entendendo se eu falo uma língua que ninguém fala aqui? Eu falo um alemão, um russo, sei lá. Você não entende, não tem como entender. Então o homem natural não tem como viver como um homem cristão. Agora, esse homem natural, que tem o seu espírito vivificado, que tem o Espírito Santo de Deus, que tem acesso à mente de Cristo, ele pode andar, agir, se portar de forma que agrada a Deus. Porque ele está andando com Deus, está caminhando nas veredas de Deus, e nas veredas de Deus, às quais Deus nos leva, nós temos o quê? O Salmo 16, versículo 11, mais uma vez. Escute. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. O homem espiritual pode ter essas delícias e essas alegrias. Então, a fonte da tristeza é não ser salvo. A fonte da alegria é ser salvo e andar nas veredas do Senhor. Aí você vai ter alegria, delícias, na presença de Deus. Porque você está andando e caminhando e desfrutando da fartura de alegrias e delícias perpetuamente. Porque você está na vereda da vida, na qual está a presença do Senhor. Então, o homem espiritual é salvo
E a sua alegria ou a sua tristeza é condizente e relativa ao quão próximo ele caminha ao Senhor. Vou repetir. O homem espiritual é salvo e a sua alegria ou tristeza é condizente e relativa ao quão próximo ele caminha com o Senhor nas veredas da vida. Se você caminha muito, você vai ser muito feliz. Se caminha pouco, você vai ser pouco feliz. O que vai determinar o nosso grau de alegria, o que vai determinar se a nossa vida vai ser uma vida plena, uma vida ditosa, uma vida gozosa, vai ser o quão que a gente anda junto com o Senhor. Porque junto com o Senhor nós temos o quê? Fartura de alegrias e delícias perpetuamente. E quanto mais próximos estamos à fonte, mais alegria nós teremos. Então, o homem natural é perdido e ignorante na sua tristeza. Como eu disse, ele literalmente não sabe o que está perdendo. Não sabe o que está perdendo. O homem natural olha para um espiritual salvo e fala: eu não entendo vocês. Vocês querem ir para a igreja? Vocês querem a Bíblia? Vocês querem? Toda semana, 2 vezes na semana, vocês estão doidos. Isso é loucura. Eu sei. Deus está dizendo a mesma coisa. Você não entende, você não pode entender, para você é tudo loucura. Vocês dão dinheiro para a sua igreja? Não, nós vamos para Deus. Você lê a Bíblia, você ora, você faz bem para os outros, você vira o rosto, você... É loucura. É o que o homem natural pensa. Aí nós temos o homem espiritual, que ele é salvo e caminha com o Senhor. Aí nós temos a última e terceira categoria. O natural, o espiritual, aí tem um carnal, que nós vemos no versículo 1 do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O homem carnal, preste bem atenção, o homem carnal, ele não é perdido. Ele não é perdido. O homem carnal é salvo. Mas ele é carnal por opção, por escolha. Ou melhor ainda, as suas opções e as suas escolhas o tornam e refletem a sua carnalidade. Mas ele é salvo. Não é um perdido, é um salvo. O perdido, o homem natural, ele não tem opção. Por quê, pastor? Ele só tem a natureza carnal. O homem natural não tem um espírito, então ele não tem. Ele vai escolher entre o carnal ou o carnal. Qual que vai ser? O carnal. A escolha dele é essa, carnal. O homem espiritual, no entanto, quando ele se torna espiritual, quando ele é salvo, ele tem uma opção agora. O homem que nasce de novo, ele pode viver para Deus, ou ele pode viver para o mundo, para a carne, para o diabo. Agora ele tem uma opção. O homem natural não tinha opção. O homem espiritual, quando ele é salvo, ele tem uma opção. Se ele andar nas veredas da vida, a qual o Senhor vai os dirigir, onde haverá alegrias e delícias, aí ele permanece espiritual. Mas ele tem uma escolha, porque a parte carnal do homem não desaparece quando ele é salvo. No dia 21 de julho de 91, de manhã, eu era corpo e eu era alma. Eu só tinha uma natureza carnal. Naquela noite, no entanto, quando eu fui dormir naquela noite, eu tinha minha natureza carnal, permanecia lá, e agora eu tinha uma natureza espiritual, porque o meu espírito nasceu de novo, e a partir daquele momento eu podia decidir, porque agora eu tenho uma escolha, agora eu tenho opções, fazer o que é certo, fazer o que é errado, fazer o espiritual, fazer o carnal, fazer o que agrada a Deus, fazer o que agrada o mundo. Agora eu tenho uma escolha. Perdido, eu não tenho escolha. Perdido é carne. Aqui eu tenho uma escolha. E o carnal é aquele salvo que em algum momento começou a tomar escolhas carnais.
Por isso que eu disse, ele é carnal por opção, ou melhor ainda, as suas opções refletem e mostram a sua carnalidade. Ele não faz as coisas de Deus e começa a fazer as coisas do mundo, as coisas da carne, a coisa que agradam a si e não que agradam a Deus. E isso vai tornando aquela pessoa carnal. E aqui fala, Paulo falando para Coríntios, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Veja, criança, como criança, imaturos. A igreja em Corinto, sem querer ofender os irmãos de outra época, era uma igreja triste, era uma igreja problemática, infantil, carnal, cheia de problemas, intrigas, confusão. Era um abacaxi em tanto. Muito triste, porque muita gente pega versículos de Coríntios e acha aquilo. Veja só, a igreja de Coríntios só levou isso aqui, ó. Paulo só descascava a cebola com a igreja de Corinto o tempo todo. Uma igreja muito problemática, muito carnal, muito imatura, cheia de problemas. E está falando eles aqui, ó. Eu não pude falar para vocês como espirituais, mas como meninos, como carnais. Quer ver uma criatura carnal? Eu até falei isso outro dia, acho que foi no encontro dos casais. Quer ver uma criatura carnal? Um bebê. Meu netinho Benjamin nasceu alguns dias atrás. Benjamin não. Benjamin é tão pequenininho, ele nem chora, nem faz nada. Só dorme. Mas o dia virá que quando ele quiser alguma coisa, estiver com fome, estiver cansado, simplesmente estiver entediado, ele vai abrir o berreiro. E ele não quer conversa. Sabe o que é isso? É infantilidade. Por isso, pais e mães, prestem bem atenção. Por que o bebê não é maduro? Porque ele não entende. Ele não entende, ele não tem. Então não adianta você com uma criança, você tentar sentar e raciocinar com a criança. Ok, bebê é exagero, mas 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Você não vai raciocinar com uma criança de 3, 4. Você não vai. Não vai. Infelizmente você não vai, porque ela não está entendendo. E mesmo quando está entendendo, ela talvez não tenha o poder de fazer o raciocínio exatamente que você está dizendo. Ele está limitado. Claro, é uma criança. Por isso que na Bíblia existem outras formas, outras ferramentas de você educar e mostrar o caminho que a criança deve caminhar. E não é só ficar no bibi de falar não. Por quê? Porque a criança não vai entender. Voltando para a mensagem de hoje. Então o que nós temos aqui é uma pessoa carnal, que é infantil, uma pessoa que tem opções, mas escolhe fazer aquilo que não agrada a Deus. Essas pessoas elas não enxergam e não compreendem as coisas de cima. Veja bem, não estou falando do perdido. Perdido não entende e não pode entender as coisas do Espírito de Deus. O carnal não. O carnal ele pode, mas ele não enxerga. Ele não compreende as coisas de cima. Colossenses 3:1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, nasceram de novo, são salvos, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Qual a característica do carnal em relação às coisas de cima? Ele não busca e ele não pensa. E aqui fala, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas de cima. Basicamente, você é salvo, então busque as coisas de cima. Você é salvo, então pense nas coisas de cima. O carnal não faz isso. O carnal não busca as coisas de cima. O carnal não pensa nas coisas de cima. O carnal só busca o que ele quer. Ele só pensa nas coisas que lhe agradam, que não são as coisas de cima. Eles não querem buscar o que agrada a Deus, eles não querem pensar no que agrada a Deus. E Colossenses capítulo 3, versículo 2, fala claramente, você é salvo, então busque e pense nas coisas de cima. O carnal não faz isso. Ele pode fazer, mas ele prefere buscar outras coisas, encher sua mente com outras coisas. E convenhamos, toda ação ou decisão que nós tomamos começa onde?
na mente. Aí que vem um pensar. Devemos estar pensando, enchendo nossa mente com as coisas de cima. Para quê? Para a gente poder buscar. Pensar nas coisas de cima, buscar as coisas de cima. Sabe o que você vai buscar? Aquilo que você enche sua mente. Se você enche sua mente com futebol, festa, forró, você vai buscar isso. Se você pensa nas coisas do mundo, se você pensa nas coisas dessa vida, se você pensa em dinheiro, trabalho, comprar, fazer, vender, é isso que você vai buscar. Pensar e buscar as coisas de cima. Isso caracteriza um espiritual. Carnal não busca e não pensa nas coisas de cima. Eles não enxergam e não andam nas veredas da vida. Podem, mas escolhem não andar. Que estão pensando e buscando coisas desta vida, deste mundo, que agradam a eles. Então, o carnal também não tem acesso às alegrias e às delícias do Salmo 16, versículo 11. Não tem. Agora veja que irônico. O homem natural não tem, e é perdido. O carnal é salvo, mas como o natural, perdido, não tem acesso. A fonte da tristeza é não ser salvo. E a fonte da tristeza é não olhar, pensar, buscar nas coisas de cima. Buscar viver e agradar a Deus. Ambos geram o quê? Tristeza. É a fonte da tristeza. Você pode ter um salvo e um perdido, tendo a mesma vida miserável, triste, sem propósito, sem alegria. Mas é salvo, sim, mas está vivendo para o mundo, não está buscando, nem pensando as coisas de cima, não está andando nas veredas da vida, não está deixando Deus conduzi-los às veredas da vida, onde há alegrias perpétuas, há farturas de alegrias e delícias perpétuas. Um salvo e um perdido. O carnal poderia e deveria andar nas veredas, mas optou não. Não, eu não quero isso. Eu não quero o que Deus quer. Eu quero o que eu quero. De alguma forma acham que Deus quer o pior para eles. Eu vou andar no meu caminho porque eu acho que o meu caminho é melhor. Eu não posso confiar muito em Deus, sabe? Vai que o caminho dele não é tão bom assim. Vai que o caminho dele eu vou quebrar minha cara. O caminho dele eu vou me dar mal. Eu nunca encontrei alguém que andou nos caminhos de Deus, nas veredas de Deus, e se deu mal. Nunca. Nunca. E nunca vou. Por quê? Porque na sua presença há alegrias, farturas de alegrias e delícias perpétuas. Não tem como errar. Mas não, pode deixar, eu vou do meu caminho. Tchau. Vai quebrar a cara. Vai viver a mesma vida do perdido. E exatamente isso. Tem muito crente salvo que vive uma vida tão miserável quanto os perdidos, ou às vezes até pior. Tem muito crente que vive uma vida mais triste e miserável do que os perdidos. Triste, mas verdade. Outra característica do homem carnal, além dessa de não querer pensar ou buscar as coisas de cima, isso é muito prevalente, é aquele crente carnal, enfatizar aqui, o crente carnal, só tem Cristo, só quer Cristo, só busca Cristo para suas ambições terrenas. Como assim, pastor, ambições terrenas? É aquele crente que só quer Deus para conseguir dinheiro, um emprego, um aumento, uma cura, resolver um problema. Ah, meu casamento está ruim, vou buscar Deus. Busque Deus. Minhas finanças estão ruins, vou buscar Deus. Bom e legítimo motivo para buscar Deus. Nada de errado com isso. Eu preciso de uma cura, doença, uma intervenção espiritual na minha vida física. Legitimamente, motivo, pode buscar Deus. Estou desempregado, quero emprego. Busque Deus, não tem problema nenhum. Mas o crente carnal, quando consegue o emprego, tchau Deus, arrivederci. Conseguiu a cura? Bye bye.
Resolveu o problema na família? Au revoir, mon Dieu. Isso é tchau, Deus. Para quem não sabe falar francês. Não que eu saiba, mas enfim. Só tem Cristo para as ambições terrenas. Conseguiu o que queria, cai fora. Sabe o que é isso? É o crente carnal. É olhar para cima, é pensar e buscar nas coisas de cima. Não. Só pensa nas coisas de baixo. Dinheiro, carreira, emprego, passar no concurso, conseguir arrumar marido ou mulher. Conseguiu? Tchau, passe bem. Te vejo no próximo problema, Deus. Deus fala, o único jeito que eu tenho de ver a cara desse indivíduo, dessa indivídua, é mandando um problema. Já sei o que eu vou fazer. Não estão buscando o eterno, não estão buscando as coisas de cima. Deus diz o seguinte sobre quem faz isso. Só tem Cristo para as suas ambições terrenas. 1 Coríntios 15. Interessante como você vê que Paulo aqui está só para Coríntios, só ralando a cebola aqui para Coríntios. 1 Coríntios 15, 19. Olha aqui o que o apóstolo Paulo, inspirado, obviamente, claro, pelo Espírito Santo, falou assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uau! Em outras palavras, se só temos Cristo para essa vida, nós somos mais miseráveis do que todos os homens. Ou seja, mais miseráveis do que os perdidos. Eu falei agora há pouco. Não é incomum ver um crente mais miserável, mais triste, mais uma situação mais calamitosa do que os perdidos. Por quê? Está aqui. Então note que aqui Paulo está falando para salvos, não está falando para perdidos. Ele fala aqui, olha, se esperamos, quem é nós? Ele está se colocando no meio. Tá? Se esperamos em Cristo só nesta vida, para casar, para trabalhar, para comprar, para pagar, para conseguir, para não sei o que. Se é só nessa, nada de errado em ser nessa vida também, mas se for apenas, tão somente nessa vida, se é só isso que eu preciso de Cristo, só para essa vida, então aqui diz o seguinte: somos os mais miseráveis de todos os homens. A palavra miseráveis, palavra interessante, a palavra grega eleinos. Elenos. Alguém tem o nome de Helena aqui? Que bom, porque Helena quer... Não, deixa para lá. Essa palavra Elenos só ocorre 2 vezes em toda a Bíblia. E ambas as vezes ela é traduzida corretamente como miseráveis. Então, para você ter uma ideia do que Paulo está falando, você vê aonde Deus está querendo chegar com esse mais miseráveis do que todos os homens. Vamos ver a segunda instância em que a palavra miserável e eleinos é usada na Bíblia. Você vai encontrá-la em Apocalipse capítulo 3 e no versículo 16, que fica no meio da carta que Paulo escreve à igreja em Laodiceia, aquela igreja que era uma igreja terrível, censurável e censurada. Olha o versículo 16 e 17. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Bom, já começa aí o tom. Olha o tom da coisa. 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. E o miserável aí é o mesmo miserável de 1 Coríntios 15, 19, onde fala que se só temos Cristo para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Note
que essa descrição que lemos em Apocalipse descreve perfeitamente o crente carnal. A igreja em Laodiceia, como toda igreja, é composta de crentes. Crentes espirituais, eram crentes carnais. Mas note o crente carnal, uma característica: a ilusão em que eles vivem. O crente carnal vive uma vida de tristeza e vive uma vida iludida. Olha só, rico sou. Versículo 17, como dizes? Eles diziam, os crentes carnais de Laodiceia diziam, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. Ou seja, eles se achavam, eu estou top. Eu estou enriquecido, eu tenho de tudo. Está tudo legal comigo, não me falta nada. E aí continua. E não sabes. Você diz que você está numa boa, mas você não sabe. Você não está sabendo a verdade. Você não está enxergando a realidade, que é o quê? Você é um desgraçado. Palavras pesadas. Você é um desgraçado. Você é um miserável. Você diria, pastor, isso não é coisa que se tem na Bíblia? Pois é, você vê aonde Deus está querendo chegar. Ele quer quebrar essa ilusão. Vocês estão dizendo, vocês estão se achando que vocês estão tudo... E vocês não estão sabendo, são cegos. Você é um desgraçado, você é um miserável. Você está pobre, cego, nu. Mas achavam que estavam abafando. Quantos crentes carnais se acham espirituais? O crente estufa o peito. Eu sou espiritual. Eu e Paulo, ó, é assim, ó. Achando que estão abafando, achando que são um exemplo, uma pilastra da fé, um exemplo para os homens. E não sabe que é um desgraçado e miserável. E não se enxerga. Se acha, mas não é. A mesma palavra é usada. A mesma descrição. Para quem? Para quem só quer Cristo? Para essa vida. Não está pensando no futuro, no porvir, no impacto na eternidade que ele pode ter na vida das pessoas, da sua família, seus vizinhos, seus colegas, seus amigos, seus filhos. Quanto mau exemplo, mau testemunho nós damos. E nos achamos espirituais. E estamos sinceramente nos iludindo. A pessoa iludida, ela sinceramente não enxerga. Como aqui, ó. Como dizes? É rico, enriquecido, nada me falta. Você é cego, você não sabe nada. Você é um miserável, desgraçado. Eles não se enxergavam assim. E o perigo é que muitos crentes carnais não se enxergam como carnais, como os de Laodiceia. Se achavam top. Mas tal é o crente carnal, que tem o mesmo resultado do homem natural. Não tem acesso às delícias e às farturas e às promessas. Não tem. Um porque é incapaz e outro porque se excluiu, se privou por só olhar as coisas deste mundo. Para resumir, todo ser humano na Terra, presente, passado e futuro, é um desses três: espiritual, carnal ou natural. Bom, todo mundo pode encaixar em uma dessas três categorias. Como saber? Perdido é o natural. Não tem Cristo, não tem o Espírito, não tem o Espírito dele e não tem o Espírito Santo de Deus. Grande desvantagem. O carnal vive para esse mundo, ele é morno. Jesus falou que vai porque ele é morno, seja quente ou seja frio, só não seja morno. Ele é infeliz e iludido.
e não percebe a sua miséria. E por terceiro, o espiritual, que ele é salvo, ele é obediente, ele é rendido ao Espírito Santo, cheio de alegria, delícias e paz, apesar das circunstâncias. Qual que você se encaixa? Devemos, e no fundo queremos, ser espiritual. Todo crente, todo nascido de Deus, no fundo, ele deseja ser espiritual. Se você se diz crente, mas não tem desejo nenhum de ser espiritual, eu diria, examine bem a sua salvação. Quem sou eu? Mas se você não tem desejo nenhum de ser espiritual, alguma coisa está errada. A equação não está fechando. Esquece a equação, a soma não está fechando. Algo está errado. E nós devemos mostrar às pessoas como se pode viver uma vida com fartura de alegrias, delícias perpétuas, caminhando nas veredas da verdade com o Senhor. Como é que nós fazemos isso? Seguindo a grande comissão. É ir pregar o Evangelho, é discipular, é batizar, é ensinar todas as coisas que Jesus ensinou. Assim que nós fazemos. E todo crente tem que estar envolvido na grande comissão, até que Jesus retorne. Mas a fonte da tristeza, para responder a pergunta, a fonte da tristeza é não viver para Cristo. Perdido ou salvo. O perdido não pode viver para Cristo. Mas o perdido não vive para Cristo. É a fonte da sua tristeza. Aí tem o salvo que optou não viver para Cristo. Ele também é infeliz e é triste, porque escolheu. Mas a fonte da tristeza é não viver para Cristo.